Eu tenho uma nota aqui assinada por a Comissão Interclubes de Militares. Há décadas, a sociedade brasileira tem sido assolada pelo proselitismo socialista ou progressista. Uma vergonha alguém associar algo progressista ao outro bando e achar que isso é ruim. A mesma coisa vale para conservadorismo. Alguém atribuir conservadorismo ao outro bando e achar que isso é ruim. Que atenta contra valores tradicionais que cultuam a religião, a família e a pátria. TFP puro. Assim, dioturnamente, Deus é vilipendiado, a família é insidiosamente levada a ser entendida e aceita como família contemporânea e muito grave. Os conceitos de nacionalidade e pátria são solapados no intuito de fazer com que o brasileiro cada vez mais se amolde aos nocivos e supostamente atraentes apelos globalistas. Quem são esses globalistas? Vocês têm a resposta. Lá na frente a gente dá. Há uma tentativa explícita de destruir os conceitos de cidadania e patriotismo, o que estimula o desprezo ao pavilhão nacional e ao hino nacional brasileiro. A nossa bandeira é, por vezes, incendiada e pisoteada, o hino ignorado, não cantado nem mesmo em ocasiões solenes. A efeméride do bicentenário da independência, comemorada efusivamente país afora, mostrou o quanto o povo ordeiro preza valores tradicionais, tão esmaecidos pela nociva pregação. Menos. A expressiva adesão significou, na verdade, o resgate de conteúdos cívicos, morais e éticos de maior importância. Vou perguntar para o Alexandre de Moraes o que ele acha disso. Há quem destile ódio e estimule o menosprezo aos símbolos nacionais, o que denota a explícita falta de patriotismo por parte de vendilhões da pátria que se curvam a interesses espúrios e ao vil metal. Eu estou doido para saber de quem que ele está falando aí. Me perdi. Porque vendo bolsonaristas e petistas fazendo a mesma coisa, estou perdido, desculpe. Consideram e defendem que o verde da Amazônia e o amarelo do ouro do nosso potencial econômico, que vai todo para o Canadá, diga-se de passagem, para mineradoras inglesas, e todo mundo leva tudo e o Brasil não fica com nada. Mas tudo bem. Para eles, a soberania de um Brasil independente há 200 anos é um lixo e não tem o menor valor. Neste confuso ambiente extremamente polarizado, hoje refletimos sobre o futuro que desejamos para o nosso país. A propósito, cabe relembrar a estrofe primeira do poema Canção do Tamoio do Indigenista Gonçalves Dias. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida. Viver é lutar, a vida é combate. Os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Fiéis a este patriótico apelo essencialmente verde e amarelo, nós, cidadão de bem, haveremos de persistir e vencer pelo grandioso futuro do Brasil. Assinam aqui a nota alguns oficiais de alta patente, mais perdido que minhoca andando dentro de um galinheiro, com galinhas famintas atrás. Isso daqui é o que a gente pode chamar de pataguada. Pataguada é proselitismo socialista. Socialismo é uma das maiores e melhores teorias já criadas no planeta. Mal empregada é como o limpador de para-brisa que não é colocado do lado de fora, colocado do lado de dentro. A diferença do remédio para o veneno é a dose. Ambos podem ser remédio ou ambos podem ser veneno. Cidadão de bem, eu não sei quem é cidadão de bem. O que é um cidadão de bem? É o homem que exalta a pátria de boca para fora? É quem se embrulha de verde e amarelo e bate palmas para o Paulo Guedes enquanto ele doa todo o patrimônio nacional para grupos rentistas e para bancos estrangeiros, que faz o seu BTG Pactual, um banquinho de quinta categoria, se tornar um dos maiores bancos do Brasil? Com quê? Eu não consegui achar nada disso aqui. Eu conhecia a direita e conhecia a esquerda. E ambas tinham a família, a pátria e até a religião, porque nem na Rússia, na União Soviética comunista, a religião foi banida. Todas elas pregando o mesmo sentido,
Como eu falei, a diferença entre a esquerda tradicional e a direita tradicional é muito pequena. O que nós temos hoje é uma escumalha de canalhas, tanto a esquerda quanto a direita, achando que é mais importante se embrulhar num pedaço de pano vermelho ou, por outro lado, se embrulhar num pano verde e amarelo e querer dizer que, com isso, é patriota, é nacionalista, e se colocam ao lado de um Estado. Como eu falei, nação é uma coisa, Estado é outra. Nós temos que lutar pela nação, não pelo Estado. Estado é o que aí está. Nem sempre representa o povo. Liz Truss acaba de virar primeira-ministra inglesa, não recebeu o voto de ninguém. Representa uma democracia de 50 milhões. Para isso é bom a geopolítica, está vendo? Você consegue pensar os dados. Ninguém te pega de calça curta. Você, quando domina a geopolítica, você domina o cenário. O picadeiro é seu, o palco é seu. E você consegue colocar o dedo na ferida, olhar para essas pessoas e ver aonde está o consenso dos militares brasileiros de alta patente. Como nós vamos sair dessa armadilha? Porque, infelizmente, eu tenho que falar, tendo amigos como o comandante Robson, como outros, né? Como pessoas que eu admiro, como sempre admiro a figura, mesmo que tardiamente, e sei reconhecer isso, já reconhecia na época, pelo menos, valor a eles, mas a figura de Médici, de Geisel, uma parte de Figueiredo, mas principalmente Médici e Geisel, os dois últimos grandes militares que pensaram o Brasil, e que são até mal vistos por alguns desses cidadãos aqui que acham que... Eu nunca vi o Geisel embrulhado de verde e amarelo para viagem. Embrulha para viagem. Você não precisa ficar falando toda hora que você é um patriota, que você é um nacionalista, que você é brasileiro acima de todas as coisas. Você não precisa nem de cor vermelha, nem de verde e amarelo para isso. Você tem que estar com isso por dentro. A obtusidade e a ignorância, a subserviência vergonhosa de alguns militares brasileiros que se comportam como verdadeiros lacaios dos Estados Unidos só vão reforçar mais e mais nossa condição de eterna colônia. O que está faltando, Rubio? Está faltando se assumir como Forças Armadas do Brasil, da nação brasileira. Não do Estado brasileiro, da nação brasileira. Essa ridícula e imbecil posição de repercutir o ideário fornecido pelo Departamento de Estado americano, com doutrina para repúblicas bananeiras, é o modelo de sucesso que muitos dos nossos militares estão adotando. Esse é o mesmo Departamento de Estado americano que patrocina a atual esquerda brasileira. Bingo! A chamada New Left, que sabota e limita o Brasil militarmente, sai desse Departamento de Estado americano, que jogou no xilindró um herói como o almirante brasileiro, defensor da soberania militar do nosso país, através da bomba atômica. Eu só sei que essas figuras que eu relatei, ao venderem sua alma ao consenso de Washington, o consenso norte-americano, de exportação para seus países colonizados, os militares brasileiros colaboram com a sua própria destruição, sem se darem conta que são apenas bonecos manipulados que trocam um projeto de soberania nacional para lamber os coturnos de milicos e yanquis. É isso que nós vemos. A solução é simples demais. Militar tem que casar com o país. O país de esquerda também tem forças armadas e polícias, diga-se de passagem, mais respeitadas e soberanas que as brasileiras. Portanto, essa politização das Forças Armadas brasileiras transformam as mesmas em arremedos militares. O militar brasileiro cada vez mais é desprestigiado, cada vez ganha menos, cada vez as Forças Armadas são mais atacadas e o apelo pacifista enterra qualquer resquício de soberania e orgulho que outrora permeou o orgulhoso Exército de Caxias. Enquanto dá espelhos e contas para os militares brasileiros,
o Departamento de Estado americano trabalha para o total descrédito de nossas próprias Forças Armadas. É assustador como as tolas vítimas não conseguem enxergar um palmo à frente do nariz. Sempre liderados por alguns generais de pijama que nunca deram um tiro na vida, se dedicam à nobre campanha de salvar o país de um comunismo que não existe, de uma invasão vermelha que nunca vai acontecer. Ou melhor, até já aconteceu. Se não fosse a China comunista, as Forças Armadas brasileiras não teriam nem combustível para colocar no tanque de seus veículos. Dependem do comunismo chinês. Todos apenas servindo de ferramenta para a sua própria destruição. As Forças Armadas brasileiras caminham a passos largos para virarem uma pífia Guarda Nacional, um arremedo militar pacifista numa eterna guerra entre esquerda e direita que só existe na cabeça deles. Isso que está aí não é esquerda. Isso que está aí é uma quadrilha do PT, uma gangue liderado por um traidor. No futuro breve, todos esses militares servirão de modelo para filmes de Hollywood, que sempre retrataram os militares da América Latina como vagabundos preguiçosos e corruptos. Veja os filmes. Não é a visão que eles têm de nós, bem diferente da subserviência vergonhosa que nossos militares nutrem por eles. O soldado americano sempre é puro, limpo, imaculado, não se vende por valor nenhum. A pátria, ele está sempre enrolado na bandeira, e a gente acha que se enrolando na bandeira a gente vai virar um deles. Errado. Eles gostam de publicar aquela célebre imagem da autoridade mexicana, que o cara fala assim, fulano passou por aqui, não me recuerdo. Aí o cara tira $10, a minha memória está volvendo. É isso que eles gostam de fazer, rir da gente. E, lamentavelmente, esses militares usam esses círculos, esses interclubes e essas coisas para essa doutrina. Doutrina da teoria da subserviência total. Um Estado subserviente ao outro. Hoje, os Estados Unidos é tão dono do Lula quanto dono do Bolsonaro. Vieram aqui e pediram para aumentar a produção de petróleo. Bolsonaro, na mesma hora, acatou. Na mesma hora. Nem piscou. Faz tudo o que mandam. O Lula, a mesma coisa. O Partido Democrata manda no PT, a ponto do Lula vir com o papinho que a turma que estava seguindo o Bolsonaro seria uma reunião da Ku Klux Klan. Se aquilo ali que eu vi em praça pública, que era uma adesão legítima, e eu bato palmas para ela, se aquilo ali é efetivamente a reunião da Ku Klux Klan, eu imagino o que foi o seu casamento, Lula. Como eu falei e repito hoje, falei ontem e repito hoje, o seu casamento. As únicas pessoas que eu vi negras estavam carregando bandejas, porque a elite branca estava toda ali. Não seria nada demais se aquilo estivesse acontecendo num dos seus desafetos, mas estava dentro do seu seio, no afeto que se encerra. Então, olhar para o próprio rabo e se olhar no espelho é muito bom. E essa altura do campeonato, todos seguem o mesmo patrão. O caminho da independência está longe disso tudo. Quem dera que hoje, num momento mágico, descesse uma viva alma à terra, que chegasse para todos e falasse assim, que tal sermos, nos próximos 4 anos, brasileiros, de verdade? Que tal? Que tal? Que tal tanto faz usar vermelho, amarelo, azul, preto, ou andar sem camisa? Que tal? Que tal, durante 4 anos, a gente produzir ou tentar produzir uma nação de verdade? Que tal, nos próximos 4 anos, a gente procurar pessoas como o Roberto Campos Neto, Paulo Guedes, e a gente brincar de fazer desbalançar na ponta de uma corda? Que tal? Que tal a gente valorizar o produto brasileiro? Que tal? Que tal a gente parar de vender milho e passar a vender fubá? Bolo de fubá?
fazer igual o Buba, aquele personagem fictício, tá? Do contador de história, do Forrest Gump, que tudo ele falava em camarão, ou então da nossa esquerda, que tudo é maconha. É bolo de maconha, empadinha de maconha, refrigerante de maconha, é maconha de maconha, é maconha sem maconha, maconha com maconha. Que tal a gente fazer um acordo e durante 4 anos, só de brincadeira, a gente virar brasileiro de verdade, sem se importar com a calcinha que o cara usa ou que o cara faz? Que as minorias voltem a ser minorias, respeitadas, mas minorias. A minoria acata, obedece, e como prêmio tem o respeito de ser minoria. O que você faz com o seu orifício excretor ou com qualquer coisa no mesmo sentido é um problema que só te diz respeito a você, não diz respeito a mais ninguém. Padrão de comportamento é o padrão que a sociedade estabeleceu. É o que está estabelecido em sociedade. Que tal durante 4 anos a gente fazer isso? Seria bacana, né? Aí poderia o presidente ser o Bolsonaro, poderia ser o Lula, poderia ser qualquer um deles. O problema é que todos eles estão comprometidos até o talo, até os ossos, com gangues e grupos diferentes. Não é o mesmo grupo, não é a mesma turma.